Bom dia, companheiros e companheiras. Eu não sei se vocês se lembram, a maioria dos brasileiros não vai se lembrar, mas eu vou dizer apenas uma música dele, de Valdec Arthur de Macedo, mais conhecido como Gordurinha, porque era muito magro, um compositor baiano, muito famoso em sua época, e fez muitas músicas do cancioneiro popular brasileiro. E uma delas, vocês devem se lembrar, que diz: o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baiano burro garante que nasce morto. Inclusive tem filme no YouTube, quem quiser assistir, pode assistir, em preto e branco. Por que eu estou me referindo ao Gordurinha? Porque, na verdade, o pau que nasce torto, não tem jeito, ele tem que ser eliminado. Porque se ele não for eliminado, depois que crescer muito, você não vai dar conta de eliminá-lo. Eu estive já passando por vários portais hoje e lendo alguns jornais, claro, online tudo, porque eu não vou ficar comprando jornal online. E tenho visto o seguinte: agora eu assisti, o último deles foi do Bem-vindo Siqueira, que com muita propriedade falou da direita que deixou se construir e se alçar essa monstruosidade fascista que ainda hoje nos consome e está fazendo toda essa baderna no Brasil. Bem, Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara dos Deputados, antes de Arthur Lira, já tinha lá praticamente uns 100 pedidos de impeachment contra o mandrião bandido Bolsonaro. Não foi feito nada. E esse mal foi crescendo. Ele viu agora, na sua própria pele, doer ao estar com a sua família num resort na Bahia, de 5 estrelas, ter sido agredido verbalmente de tal forma que teve que deixar o hotel, o resort, não é? Então, vocês estão vendo que isso aí a tendência, se não existir uma repressão forte, a tendência é aumentar, porque mesmo que esse bandido não esteja mais, porque ele já não está apitando mais nada lá no Planalto, mas ainda vai continuar essa célula, e essa célula, se ela não for extirpada, ela vai continuar crescendo e vai se reproduzir em outras células, assim como acontece no sangue, não é? Apesar de eu não ser médico, mas eu escuto falar e eu acho que assim é a verdade. O que aconteceu? Também, não somente ele, olha que ponto chega esses fascistas brasileiros, que muita gente não sabe nem o que é o fascismo, e nem sabe qual é a diferença de um fascismo para nazismo, não sabe, mas bem, isso não vem ao caso agora. O primeiro-ministro português teve sua casa quase invadida em Portugal, veja bem, por esses monstros fascistas que apoiam ao bandido Bolsonaro. Vocês acham que isso faz parte de uma civilização? Não. Isso não faz parte. Isso tem que ser eliminado por completo, pela raiz. Porque foi assim, com esse começo, até mais brando, que Hitler alçou o poder na Alemanha. Foi, da sua primeira vez, derrotado, né? Quando tentou chegar ao ponto máximo do poder, foi derrotado. Mas logo em seguida veio com carga total e força e chegou a fazer o que vocês fizeram, o estrago mundial, a Segunda Guerra, apoiada pelo fascista Mussolini e pelo Japão. Então, vejam bem, eu acho que essa gente desconhece, a maioria desses brasileiros, eles desconhecem a história. E isso é o que está se passando agora no Brasil. E em algumas outras partes do mundo. Vocês viram que o trumpista nos Estados Unidos chegou a
incutir à população, incutir nesses membros republicanos, sabe, que realmente seria interessante a invasão da Casa Branca, o poder máximo dos Estados Unidos. E assim foi feito. Não a Casa Branca, mas o Congresso, com 5 mortes, inclusive morte de um soldado. Teve que a Guarda Nacional entrar em comando e acabar com tudo aquilo. Vários estão presos. Mas lá, mesmo que esse fascismo miserável esteja aumentando pouco a pouco, existe uma repressão. No Brasil, nós vemos as coisas e ficamos calados, sabe? Principalmente aquele que está assistindo esse vídeo. Não faz nada. Eles muitas vezes nem assistem o vídeo total. Bem, não assiste nem esse, nem a nenhum. Eu não gosto de política. Não é questão de você gostar. É questão de você ter a sua pequena participação, pelo menos em assistir. Você não tem que agredir o seu vizinho, você não tem que agredir o seu colega nem o seu amigo, mas você tem que manter uma posição de não dar força a essa gente. Ao você escutar um vizinho, um amigo falar, se você continuar na conversa e mesmo que calado, dando aceitação, vocês estão dando concordância a essa gente. E essa gente não tem escrúpulos, porque aquele que vê o que está passando o Brasil e fica calado, não deve querer bem o Brasil. Isso eu tenho certeza absoluta. E vejam bem, a situação vai de tamanha gravidade, que só uma repressão violenta pode acabar com isso. Eu acredito que com a prisão desse bandido e toda a sua família ou parte dela, sabe? A tendência é diminuir um pouco, mas essas células vão continuar vivas. Elas vão continuar vivas, assim como tem em alguns estados brasileiros, mais especificamente em Santa Catarina. Então, eu fico olhando essa gente e fico imaginando o seguinte: essa gente não pode gostar do nosso país, sabe? Essa gente, o que é direita do Brasil? A direita que se pode chamar uma direita regular, uma direita não baderneira, uma direita que antes fazia política simplesmente em oposição à esquerda, mas tudo se vivia na mais perfeita paz, com alguns entreveros do lado de lá, do lado de cá, mas tudo se vivia na mais perfeita paz. Agora não. Estamos formando como se fosse uma escola. Estamos formando baderneiros, estamos formando gente que não tem, que o pouco cérebro que tem, os neurônios estão brigando entre eles. E o poder cognitivo dessa gente é zero. Eles não pensam, eles são piores do que burro de carroça. Porque burro de carroça, mesmo que não tenha seja comandado por uma rédea, né, pelo carroceiro, ele ainda tem manifestações, né? Se assusta, anda para frente, às vezes sim, o carroceiro está em cima da carroça. E essa gente não tem nada disso. Essa gente só se manifesta sendo instigada. Instigada por quem? Por esse bandido que nós colocamos, que é aquele que o general, que não apita mais nada, o general Vilas Boas, que estava todo entubado, ainda bem, está já quase passando dessa para melhor, não é? Mas ainda continua dando das suas. Naquela época, quando Lula ia se reeleger, com um pequeno tweetzinho, um tweet que mandou, certo? Aí toda a direita se manifestou e nós vimos no que deu, certo? Nós vimos no que deu. Aquele bandido que foi também presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que já veio de ser canalha desde o Rio de Janeiro, na SEDAI,
em tantas outras companhias, onde teve cargo de comando. Esse era um bandido de primeira grandeza. E com mais essa mensagem do, já agora na reserva, o general Vilas Boas, fizeram todos os apetrechos, os aparatos, toda aquela convenção, sabe, maligna, para que pudesse colocar Lula na cadeia. Então, não teve alternativa de que deixar Fernando Haddad concorrer às eleições com esse miserável que ainda segue no Planalto até o dia 31 de dezembro. Claro, Fernando Haddad, de alta competência, principalmente no ramo do ensinamento. Foi um grande professor, teve a cargo de ministérios. Agora, não tem a mesma liderança de Lula. Não tem a mesma liderança de Lula. O que mais que vocês queiram dizer, não, agora está governando, vai agora entrar no governo a Frente Ampla Democrática. Sim, é a Frente Ampla Democrática, com 11 partidos. Acontece que, se não existisse a liderança de Lula, que é altamente carismático no mundo internacional, essa liderança, ela não existiria. E esses partidos, tirando o PT de Lula e também Lula, esses partidos não fariam frente a esse miliciano, a esse asqueroso, né, comedor de leite condensado, que foi o grande provocador de todo esse desmando, né? Deixando que na Amazônia se acabasse com terras, queimando terras para o agronegócio e para a produção de gado e tal. Isso tudo aconteceu em a ampla visão, a ampla visão desse miserável, que nos desgovernou por quase 4 anos e fez toda essa maldade contra o país. Isso é o que aconteceu. Muita gente, eu não estou dizendo desses baderneiros, muita gente que votou em Bolsonaro, essa gente desconhece, a maioria, sabe, não sabe nem por que o cabrito caga redondinho. Não, mas eles falam. Não, ele vai ser o bom governo, ele está dando no que deu. Agora vocês estão vendo, né, em relação à PEC, vocês estão vendo que não estão contendo, há que conter o teto de gasto. O teto de gasto que está se falando é o dinheirinho que vai, também prometido pelo bandido na campanha, para as famílias pobres, famílias mais carentes, famílias que estavam procurando em lixo alguma comida, e muitas delas com crianças. Então, isso é um dinheiro muito mínimo comparado com o que foi gasto nesse orçamento secreto, certo? E o que vai para banqueiros, deixando os banqueiros mais bilionários do que já são. Então, o esgoto que rala, o esgoto que escoa, o dinheiro que vai para bancos, é um dinheiro assim, dessa espessura, desse diâmetro. Eu posso chamar isso aqui de diâmetro. Desse diâmetro. O dinheiro que vai para a PEC de gasto é esse aqui, tá vendo como reduziu? Tá vendo? Esse é o dinheiro que eles estão altamente preocupados agora. Isso é o que essa gente não entende. O Congresso, uma boa parte do Congresso desgraçado, miserável que nós temos, que só pensam em dinheiro. Eles pouco se importam com a nação brasileira. Isso é o que vocês têm que entender. Então, por favor, eu não quero que vocês me assistam, não. Mas olhem, tá? É de fácil acesso, está disponível a todos os que quiserem ouvir. E não é pretexto que vocês não possam assistir.
Porque todos hoje, do mais pobre ao mais rico, têm um celular. E todos têm acesso ao YouTube ou ao Facebook. Agora, ao chegarem no YouTube, ou no Facebook, ou no Twitter, ou em qualquer outro lugar, aprendam a escolher realmente o que é bom, o que é de qualidade. Se vocês ficarem dando voz, né, e dando audiência a fake news provocada pelo cabeção de moranga, né, o Carluxo, e mais todo esse gabinete do ódio, que veio desde antes de Olavo de Carvalho, se vocês ficarem dando voz a isso, isso não vai se parar nunca. E nós temos que acabar com isso. Mas eu tenho essa convicção que a partir de 1º de janeiro, isso vai se acabando, isso vai se degradando de uma tal forma que nós vamos a poder viver uma certa paz. O povo hoje está disperso com o futebol da Copa do Mundo e tal, e não está vendo o que o Brasil vem passando. O Brasil chora e clama pelos seus filhos por uma ajuda. A ajuda que foi negada, que vem sendo negada há um bom tempo. Então, está na hora de vocês prestarem atenção. Estou dizendo isso a todos os compatriotas. Prestem atenção, para que eliminemos de vez por todas, ou quase totalmente, essa leva maldita, certo? Que vem de Bolsonaro e seus asseclas. Boa tarde a todos.